boa noite para você que está aí ligadinha nos canais aqui do Aprova Concursos. Eu sou a professora Daniela Tatarim, professora de redação. Estou aqui com maravilhosos professores que compõem a equipe de professores do Aprova e nós vamos conversar para ter um papo gostoso com você que está aí sobre alguns concursos editais que foram lançados hoje. TRE de São Paulo, Anvisa e TRE de Pernambuco. Mas antes, você precisa conhecer aqui a equipe, os professores fantásticos que estão aqui do meu ladinho. Olá, tudo bem? Boa noite para vocês. Meu nome é Alan, sou professor de Direito Constitucional e nós vamos conversar sobre esses editais com vocês. Já já a gente vai falar com vocês, beleza? Opa, tudo bem com todos? Boa noite a todo mundo. Meu nome é Guilherme Ripel. Eu sou professor aqui de Direito Penal, Direito Processual Penal e também de Legislação Penal Extravagante, né? Com vocês hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre os concursos do TRE de São Paulo e também do TRE de Pernambuco, que são os que cobram essas matérias, ok? Muito prazer a todos, sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, sou a professora Kátia Quadros e estou aqui no Aprova hoje especialmente para falar aí de arquivologia para Anvisa, né? Então que saiu hoje esse edital. Mas também sou professora de informática, junto aí com a arquivologia, estamos aqui para tirar suas dúvidas, se fica ligado aqui com a gente que a gente vai falar muita coisa boa para vocês nesse bate-papo. E nessa sequência, fechando o ciclo, eu sou a professora Noeli Landarim, trabalho aqui no curso já há um bom tempo, mas em concurso público há muitos anos. A minha disciplina é língua portuguesa, redação e prova discursiva, né, de redação e redação oficial. E como dissemos, da maneira mais informal e muito importante, passaremos algumas dicas para vocês, dicas de estudo. Como resolver questões, o que é importante para o concurso. Espero que vocês aprendam com isso, leve a sério, porque os editais estão aí e você vai passar no concurso. Eu acho, né, Daniela? Mas com certeza. E o propósito é realmente aquilo que todos nós aqui colocamos. Um bate-papo mesmo, nada muito formal, porque os editais saíram, nós pautamos todo o nosso trabalho, as nossas aulas, elas são construídas aqui no Aprova com base nos editais e existem algumas coisas que nós precisamos pontuar. Primeira coisa importante, vou só puxar aqui a conversa, depois, por favor, professores, vamos conversando, porque a gente tem muita coisa legal para passar aí para o pessoal que está nos acompanhando. É bacana observar que TRE, tanto TRE de São Paulo quanto TRE de Pernambuco, temos aí cargos nível médio e nível superior, a Anvisa apenas nível médio. São duas bancas diferentes, mas duas bancas muito boas, competentíssimas, costumam elaborar provas muito bem. É raro você encontrar algum deslize, pelo menos no que diz respeito à nossa área, né, Noeli, língua portuguesa. As provas são bem elaboradas, textos bem escolhidos, embora muito raramente CESP, né, estamos falando de FCC e CESP costuma cobrar textos literários, isso assusta um pouquinho o nosso aluno, mas são provas bem elaboradas, são provas muito bem construídas. Para os dois tribunais, então, como eu falei, médio e superior, para a Anvisa só médio, e nesses três editais nós temos prova discursiva. Temos tanto redação quanto estudo de caso, dependendo aí da ocupação. Nível superior, geralmente, se trabalha com estudo de caso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como você deve direcionar o seu preparo para uma redação de temática atual, que, aliás, é algo que me chamou bastante a atenção. Gostaria até de ouvir da professora Noeli o que ela acha, porque os temas, segundo os editais, os três editais, TRE de São Paulo, TRE de Pernambuco e Anvisa, temas atuais. A exceção de estudo de caso, que trabalha para quem é especialista a nível superior, e quando a gente fala de estudo de caso, a gente está falando de uma situação problema, uma situação hipotética, e aí é importantíssimo a presença dos nossos professores voltados à área do direito, a conhecimentos específicos, porque isso aparece na prova discursiva. O nosso direcionamento enquanto professores de português é voltar você a que tipo de conhecimento linguístico você tem que utilizar para poder trabalhar bem os conhecimentos específicos que são trabalhados nas aulas dos professores de conteúdos direcionados aqui, professor Ala, professor Guilherme, professora Kátia, que trabalham com tópicos específicos, tópicos do direito, a questão da arquivologia, ou a questão discursiva, o estudo de caso, uma situação hipotética e você tem que dar a solução. Então a gente tem a junção nesse quesito especial, estudo de caso, dos conhecimentos linguísticos que nós, da área de língua portuguesa, trabalhamos e dos conhecimentos específicos trabalhados pelos demais professores
que vão poder comentar aquilo que costuma ser mais recorrente, o que o edital traz de novidade. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção é essa questão de a discursiva e FCC, colocar temas atuais é uma coisa que, opa, peraí, porque a FCC tem essa mania de eu vou salvar o mundo, então joga lá um tema bastante reflexivo, muitas vezes de tendência até filosófica. Agora não, nos 3 editais, temas atuais, à exceção do estudo de caso. Gostou disso, professora Noeli? Eu acho interessante. Veja bem, falando em bancas, a banca CESP normalmente trabalha na prova discursiva com itens. Então, o aluno tem lá a proposta, o texto que serve como motivador, pode ser estudo de casos ou não, mas eles colocam que o candidato deve observar necessariamente os seguintes itens. Então, essa prova pode ser de direito, da área de tribunal, direito do trabalho, enfim, da área específica. Então, eu sempre digo aos alunos, assim, peçam para os professores da área, conversem com os professores da área para ver se eles podem sugerir temas ligados a essa disciplina para que vocês possam desenvolver as redações. A Fundação Carlos Chagas tem trabalhado com temas abertos, como você falou, Sim. mas sempre tem o excerto e você vai observar. Para esse excerto serve como motivador para você desenvolver a sua redação. Outra dica que eu te passo, caríssimo aluno e caríssima aluna. Primeiro, não vai fazer paráfrase da redação. Segundo, a redação tem um peso importante. Então, se a redação vale 10, você pode acertar todas as questões objetivas, mas se você ficar ali 7, 6, não vai ter classificação. Portanto, já que somos professores de redação, nós temos que levar em consideração e cuidar e exercitar muito. Porque se você vai aprender a fazer redação, se escrever. Então, presta atenção. E outra dica importante também a prova da Fundação Carlos Chagas é previsível. Bastante previsível. Você vai pegar Fundação Carlos Chagas, entra no site que a prova dá essa possibilidade, e muito. Você entra e procura só Fundação Carlos Chagas, português, língua portuguesa. A gente pode até escrever a prova que sempre cai. Por isso que as notas têm sido muito altas na parte de língua portuguesa. Uma vez um aluno me falou do TRE, professor, eu gabaritei a prova. Muitos gabaritaram o TRT passado, acredita, muitas notas máximas. E o que fez a diferença foi também a prova discursiva. a prova com discursiva. certeza. E por isso eu disse, você tem que conhecer, tem que ter conhecimento específico, a prova objetiva deve conhecer, mas não descuidar da redação. E não é como ensinar a nadar, professor, eu falei para os alunos. Não adianta você ensinar, o professor te dá uma abraçada assim, respire assim, faça assim. Você tem que sentar e tem que escrever. Se não praticar, não vai. Se não praticar, e o curso oferece, além de ter a disciplina de redação, tem a oficina de redação aqui para exercitar, que você pode se inscrever, fazer muitos exercícios de concurso. E olha, a redação dói. É um part of forceps. Para quem nunca escreve, dói. Agora, quando você tem habilidade de escrita, quando você começa a desenvolver o teu texto, a primeira vai ser difícil, a segunda também difícil, mas as próximas serão mais fáceis. Mas não esqueça da redação. Eu esqueci que tem professores de outra área, eu estou falando demais, né, professora Alain? Pelo amor de Deus, eu falo pelos cotovelos, é coisa de professor de português. É coisa de professor de português. Desculpe, pode continuar. Essas dicas são fundamentais para você saber a importância ali. Realmente o que elas falaram, por exemplo, as provas discursivas têm peso 2, tá certo? Então você precisa saber também do edital, do peso, da quantidade de questões que você vai ter, para você saber estudar e trabalhar com as questões. A parte geral, peso 3, nos TRS, aqui desses 2 TRS, peso 3, você vai precisar estudar muito mais forte isso, porque também senão você tira a nota e acaba ficando por aí por uma ou outra questão. Importante você verificar que tivemos uma sorte. Uma prova é dezembro, a outra fevereiro e a outra março. Então vai ter tempo para você estudar. Aproveita para você poder estudar. Ah, mas eu não estudei nada. Vou começar agora. Dá tempo. Ainda dá tempo. Tá cheio de concurso que é em cima da hora. Tá certo? Você tem até fevereiro, março para estudar. Várias oportunidades aí. Como as professoras falaram, entra no site do Aprova, você faz questões lá, se cadastra lá. O Aprova tem um aplicativo no celular, tá certo? Você está parado numa fila, você está em algum lugar, vai fazendo umas questões, separa a sua banca, tá certo? Verifica se é a Sebrasp, verifica se é a FCC e vai fazer questões em cima disso.
É muito importante. Outra questão importante, principalmente para os TRS, porque chama a atenção o número de vagas. Às vezes aparece o número de vagas, mas cadastro de reserva. Parece que são poucas vagas, mas tem que atentar que o edital também diz que vão ser corrigidas por cargo de técnico, por exemplo, 625 redações. Ora, tem 5 vagas, por que vão corrigir mais de 600 redações? Porque vão chamar muito mais gente, senão não teria o porquê isso. Então é importante você perceber, olhando isso no edital. Às vezes você bate o olho, só bate o olho no número de vagas e fala, pô, nem vou fazer isso aí porque não vai dar. Ora, eles chamam muito mais gente. Se você pegar os concursos anteriores, eles chamaram muito mais gente. Teve um dos concursos TRE que eles chamaram 6 ou 7 vezes mais a quantidade de vagas que tinha lá. Então, não desanima pelo número de vagas, porque você vai verificar isso. Uma outra questão importante, que nesses concursos federais de tribunais, eles têm reaproveitado as vagas em outros tribunais. Então você passou ali, pode ser reaproveitado num outro tribunal. Verificando por aí, você tem mais de quase 500 cartórios eleitorais em São Paulo. Quer dizer, então não vão chamar 5 pessoas, porque tem 500 cartórios. Quer dizer, a tendência é você chamar muito mais. Então você tem que ir se preparando, verificando essas ideias aí e tudo mais. Da prova do TRE de São Paulo, especificamente, o meu programa diminuiu. Saíram algumas matérias, ficou até um pouco mais tranquilo para você preparar consonal. O programa TRE de Pernambuco tá bem grande, a prova da Sebrasp. Mas é um formato diferente. As duas são da Sebrasp, Anvisa e TRE de Pernambuco, mas uma de Pernambuco é alternativas e verdadeiro ou falso Anvisa. Tá? Segue mais aquela tradição. Tá certo? Já demos algumas dicas e tudo mais, estão à disposição. Entre nos formatos que o Aprova tem, o YouTube, o Facebook, o Instagram, tá certo? Dá uma olhada lá, tem o blog do Aprova para você saber de novidades, de informações. Vai fazer questões, CESP, né, que é a Sebrasp, e a FCC, você vai encontrar, dá para falar, milhares de questões no nosso banco, e você pode ir trabalhando em cima disso, nós estamos à disposição. Passar aqui para os outros, passar para o Guilherme, falar um pouquinho da área dele. Valeu, gente. Perfeito. Pessoal, então olha só, até aproveitando que o professor, o Alan, ele comentou sobre a questão do TRE de Pernambuco e de São Paulo, eu queria lembrar o seguinte, eu estava dando uma olhada aqui na ementa na parte de direito penal e de direito processual penal. O TRE de Pernambuco, a ementa, se vocês olharam, ela é enorme. Ela cobra tudo que pode ser cobrado de penal, tudo que pode ser cobrado de processo penal e ainda cobra legislação extravagante. Se não fosse suficiente, eles cobram ainda o entendimento dos tribunais superiores. Então, por isso que é tão relevante isso que os professores comentaram, de resolver as questões. Porque você consegue entender pelo menos algumas tendências que a banca tem. Tá? Então, tentar buscar essas tendências. Outra questão que eu queria destacar aqui, tá? Não deixem de ler os informativos de jurisprudência. Tá? Entra no site do STJ, entra no site do STF, puxem os informativos de jurisprudência e comecem a ler. Tá? Não sei se o professor Alan concorda comigo, mas eu acho que o ideal é começar a ler sempre do mais novo para o mais antigo. Então tentar pelo menos aí abraçar, já que tem um período grande de estudos, cerca de 3 anos de informativos. Então começando de agora, né, e vai então relendo os informativos mais antigos. Até porque se houve uma mudança de entendimento, aí você já tem como saber, você já não estuda aquele entendimento que já está ultrapassado. E aí vem até um destaque para quem vai fazer o concurso do TRE de São Paulo. Né? Eu estava olhando aqui, a prova para analista judiciário, área judiciária, o edital quase não mudou em penal e processo penal. Só que eles acrescentaram justamente os entendimentos jurisprudenciais, os entendimentos dos tribunais superiores, coisa que no concurso passado não tinha. E com relação ao cargo de analista judiciário, área administrativa, para quem estava se preparando de acordo com o edital antigo, muito bom, você já tem aí cerca de 80% a 90% do conteúdo da matéria. Mas aí eles acrescentaram bastante coisa, em penal e em processo penal. Mas eu não sei se o professor acha essa ideia boa, de repente pegar e começar a estudar de forma retroativa esses informativos, né? Para você verificar, para você estar atualizado. Principalmente o caso do Supremo, que é mais o meu caso, às vezes você vê decisões do Supremo que são titubeantes. Eles decidiram de um jeito, depois no outro ano eles modificam, porque modifica a composição do Supremo, ou eles modificam um entendimento sobre isso. Então sempre é importante você olhar do último retroativamente. É verdade. Perfeito. Eu posso
Só, professora Kátia, nós temos, tem que mandar um abraço para o pessoal de Palmeiras dos Índios em Alagoas. Aquele abraço. E nós temos aqui, depois professor Alan, professor Guilherme, se vocês puderem comentar sobre os cargos do TRE de São Paulo, porque há diferenças, né, analista judiciário, área administrativa e área judiciária, a questão do técnico também é uma solicitação. E, professora Kátia, a gente tem uma pergunta, se você puder nos auxiliar. Existe alguma técnica para evitar ou pelo menos diminuir o nervosismo diante de uma banca de concurso? Deixamos a cereja do bolo para a professora Kátia. Eu vou falar isso no final, já que é a cerejinha, tá bom? Eu vou começar falando aqui da grande surpresa, né? Que eu acho que vocês gostaram, ou não, vocês vão sentir minha falta, porque TRE, cadê a arquivologia, né? Ó, babau. Colocaram tudo na Anvisa. A Anvisa veio com legislação. Quem está estudando para a Anvisa, eu quero mandar um beijo para a Thaís, que é minha orientanda, que eu faço esse trabalho também de orientação de estudos, né? Além das disciplinas aí de informática e arquivologia. Hoje, 7 horas da manhã, eu já estava conversando com ela, né? E a arquivologia, qual é a surpresa? Veio bem além, né, o edital, aí a cobrança na Anvisa. E o que é esse bem além? Legislação, meus queridos, né? Vocês adoram, né? Legislação. Então, a gente não muito, né? A gente não muito. A lei de acesso à informação, que ela já vem, assim, muito tímida sendo cobrada em arquivologia, mas que, assim, a arquivologia, quando começou a cobrança, lá, que eu comecei a trabalhar lá em 2008, com arquivologia para concurso, uma postilhinha assim, ó, você detonava nas provas. Aí foram colocando. Você pega lá no site do CONARC, tem lá um arquivo do Word enorme, só com as legislações. Você não vai estudar tudo aquilo. Então, Lei 859, decreto que regulamenta 4703, Lei de acesso à informação, que está aqui no edital, a 12527, legislação de digitalização, e dá uma olhadinha também em microfilmagem, né? Essa é a novidade, a legislação de acesso à informação, que é de 2011, novinha, e essa legislação quanto à digitalização dos documentos, por causa dessa parte que daí entra informática também de confidencialidade, de autenticidade, que vai se misturando aí, né? Bom, quanto à questão ali, a minha dica é sempre a seguinte: quando você está preparado, quanto maior a preparação, menor a insegurança, menor é o nervosismo, né? E a preparação, quem assiste as minhas aulas aí, é aquela coisa da disciplina, né? Você ter uma planilha e você seguir, faz toda a diferença, né? Até a gente, quando não estuda e planeja o dia de amanhã, antes de dormir, você já tem aquela sequência do que você vai fazer, tá? Então, faça a planilha. A minha orientação, quando eu converso com meus alunos, eu pergunto: qual horário você rende mais? Ah, de manhã, ah, de noite. Por quê? Porque o horário que você está mais desperto é o horário ideal para você estudar teoria. Você pegar as videoaulas, você pegar o teu material, depois você parte para uma revisão. E a hora que você está cansado, até teve um aluno que eu falei: quando você estiver mais cansadinho, vai resolver a questão, porque o teu cérebro desperta, você acorda. Aí ele falou: professora, quando eu estiver exausto, eu vou resolver a questão. Eu falei: não, exausto você dorme, tá? Você resolve a questão a hora que você está mais cansadinho, é o último ali, né? E aí, muita questão, né? Só que eu comentei numa prova, tem para mais de 2.000 questões, gente. Então, ó, força na peruca aí, a cereja do bolo é essa, tá? E esquecer de culpa, esquecer de cobrança, deixa aquela meia hora pro lazer, né, gente? Pra descansar, meia hora é jeito de falar, né? Mas precisa descansar para você retomar toda. E planilha. Com planilha você segue direitinho o horário do estudo, horário de questão, horário do lazer, dá para fazer tudo. Tá bom? É até importante reforçar aqui, os professores estavam comentando do prazo, né? Você tem bastante tempo para a prova. A prova do TRE de Pernambuco vai acontecer em março. Março de 2017. Então,
tempo para você se organizar, para assistir às aulas, para resolver exercícios, e é uma coisa muito importante, a gente não pode nivelar por baixo, você sempre tem que nivelar por cima, porque a professora Noeli falou uma coisa muito real, a competitividade está cada vez maior. Você precisa ser muito bom, a professora Alan falou dos pesos das questões, você precisa ser muito bom nos conhecimentos específicos, você precisa estudar sim bastante, precisa ser muito bom nos conhecimentos considerados básicos e precisa fazer muito bem a prova discursiva. Prova discursiva é eliminatória e classificatória e é o diferencial, não adianta. Você precisa, além de estar muito ciente dos conteúdos presentes nos editais, precisa acompanhar todas as aulas. Eu vou estudar mais isso. Isso aqui não é tão importante, ou isso aqui cai menos questões na prova, então eu vou estudar mais essa área aqui, vou estudar mais as aulas do professor Alan, porque constitucional tem mais questões do que vou estudar. Isso não existe. Você precisa se organizar, e quando a professora Kátia fala de planilhas, eu visualizo esquemas mesmo, metódico. Eu tenho horário para isso, eu tenho horário... tem muita gente, professora, como é que eu faço? Eu estou trabalhando e estou estudando. Você vai dar o sangue mesmo, porque vai ser compensador. E sem estudo, não alcança sucesso. Então, prazo existe. TRE de Pernambuco, a prova vai acontecer em março de 2017. TRE de São Paulo, a prova vai acontecer em fevereiro de 2017. Anvisa, que é a prova que está mais próxima, ainda assim está longe. Dezembro. Porque vai acontecer, está marcado para o dia 4 de dezembro. Então, tempo para o estudo, tempo para essa organização, existe. É importante, e a gente aí está atendendo solicitação aqui dos nossos alunos que nos acompanham, comentar sobre os cargos de TRE, daí acho que isso fica por conta dos nossos professores de direito aqui, né? Veja, tem analista administrativo, analista área judiciário, né, formado em direito. Para analista judiciário da minha matéria de direito constitucional, eles têm perguntado muita jurisprudência, Carlos Chagas, CESP também, tá? Sebrasp também tem perguntado muita jurisprudência. Da FCC, eles gostam muito do Alexandre Moraes, o atual ministro da Justiça, tá certo? Ele tem um livro que a Carlos Chagas sempre usa, retira frases inteiras ali para analista judiciário. Uma outra coisa, aí o Rittel, ele complementa isso aqui, mas a Daniela falou, a questão que vale a pena, o salário já é convidativo, de 6 a 9 mil. No caso dos tribunais ainda, tem esse aumento que vai ser dado pelo que o Temer deu, que está essa discussão, que vai aumentar, tem gente falando que talvez chegue a 40%, 50% de aumento. E de qualquer forma, mesmo que não tivesse esse aumento já previsto, você tem, conforme vai avançando na carreira, um aumento gradativo. Então esses valores vão dobrar até o final da sua carreira. Numa crise dessa, gente, é demais. Então vale a pena você fazer o esforço. Tá certo? A gente acabou aí de ver a Olimpíada, ver os esforços que eles fizeram, e a gente tem que fazer isso. Como tem esse prazo, dá tempo da gente dar aquela estudada boa, e o Aprova oferece vários mecanismos para você. Assistiu a aula, você pode, dentro do período contratado, rever a aula várias e várias vezes, porque às vezes aquele assunto é meio complicado, não deu tempo de assimilar, você revê a aula, você tem questões, a gente oferece algumas questões para você fazer, a gente já direcionado, os nossos cursos são direcionados para isso, não são coisas mais antigas, nós vamos gravar exatamente para vocês, para esses concursos, nós vamos sair o edital, vendo o edital novo, não vamos reaproveitar nada, vamos aproveitar e gravar tudo zeradinho, pensando em você. Tem lá vários caminhos, informações no blog do Aprova, você tem o Facebook, você tem a página do YouTube que tem várias dicas lá para você entrar, tem um banco de questões também para você, tudo para você ter a condição de você ser aprovado. Beleza? Aí o Rittel complementa aí pra gente. Perfeito. E olha só, falando de processo penal e de direito penal, né, nos cargos para técnico a matéria não será cobrada, mas para analista, tanto judiciário na área administrativa quanto na área judiciária, então a matéria de direito penal e processo penal são cobradas. Até um ponto que eu notei, do TRE de São Paulo, o edital ele é um pouco mais limitado, que é muito bom, mas ele foi ampliado em relação ao edital passado. E uma das ampliações eu já mencionei, a questão dos entendimentos, né, dos tribunais superiores. Principalmente para o pessoal que vai fazer para a área administrativa. Tá? Eu estava olhando, a matéria de processo penal ela aumentou bastante, tá? Então tomem bastante cuidado. A questão que o professor Alan, que os professores comentaram das questões, né? Eu sempre digo, em processo penal e direito penal, tem bastante, mas não é nenhum, né? Não é um número absurdo. Você consegue resolver
todas as questões lá com tranquilidade. Tá? Então você tente resolver ao máximo as questões de direito penal, processo penal dentro dos tópicos, que realmente você vai conseguir chegar com um nível muito mais aprimorado. Até queria aproveitar para falar algo que as professoras comentaram, que foi com relação às revisões dentro dessa planilha. Eu sempre comento nas aulas que eu acho importante revisar e ter um sistema de revisão. Não basta pegar um único dia, por exemplo, e falar, esse é meu dia, eu vou revisar. Que matéria você vai revisar nesse dia? Quanto tempo depois de você estudar pela primeira vez a matéria, você está revisando? Eu digo porque a primeira revisão nunca pode ser tão distante daquele momento em que você estudou, senão você reestuda a matéria. A revisão não é para você reestudar, é só para você relembrar. Então, aqui uma técnica que eu tenho utilizado. A primeira revisão, tente revisar cerca de 3 dias depois que você faz uma leitura dinâmica, porque você sabe bem aquilo, né, aquilo está quente ainda na tua memória. E aí você começa a fazer uma revisão, cada vez com um espaço, um intervalo de tempo maior. Então, revisou 3 dias depois, agora revisa de novo dali a 5, 7 dias, até porque você vai acumulando mais matéria. Então, para que no final da tua preparação, de acordo com a planilha, do tempo que você tem, você conseguir realmente chegar lá revisando a matéria talvez mensalmente, né, e lembrando de tudo. O mais importante é você aprender e reter o que você está aprendendo. E isso não tenho dúvida, é com repetição. Por exemplo, matéria de legislação é uma matéria que às vezes realmente você vai ter muitos pontos ali que são pontos que é massificação. Você vai ter que ler até você lembrar. Outros pontos você consegue até estabelecer uma certa lógica, né? Você consegue compreender ali algumas associações, perfeito. E quanto mais estuda, essa é uma vantagem, né? Mais associações da matéria você faz. Em direito isso é fantástico, né? Eu brinco com o professor Alan, que eu falo do direito penal, do direito processual penal, né? Que deveria estar num nível superior das outras matérias, mas na grande verdade a gente brinca, mas é que todas as matérias elas estão interligadas. O professor Alan vai falar lá sobre, por exemplo, o princípio da presunção de inocência, no artigo 5º da Constituição Federal, e vai também comentar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação, por exemplo, à prisão logo depois da sentença, né, em segundo grau. Então, veja, os temas todos eles vão se correlacionando ali depois de um tempo de estudos, e isso vai facilitar, né? Essa agregação de conteúdos faz com que fique cada vez, não vou dizer que fica mais fácil, né, mas vai ficando menos difícil, pelo menos. Né? Esse é um ponto que eu acho bastante importante, então, para que todos percebam. E facilita bastante, né? Aliás, em relação à técnica para você evitar o nervosismo, você tem que conhecer a banca que você vai encarar na prova. A gente está falando aqui de 2 bancas que são muito bem conceituadas. A FCC tem um perfil, CESP, SEBRASP, mesma coisa, tem outro. Né? E eu escuto muito pessoas falarem assim, essas questões de certo e errado são as mais difíceis. Eu considero a prova da FCC, com alternativas, mais difícil, pensando em língua portuguesa, mais difícil que as provas do CESP, que são questões que querem que você pense aquilo que está escrito. E acho que isso é uma coisa que se estende às outras áreas. Você tem que pensar a afirmação que está ali. Então, conhecer a banca é uma estratégia super funcional para ser aliada a essas metodologias de estudo. Eu gosto muito de anotar. Então, eu assisti a aula, eu memorizei, eu grifei no material de apoio, porque o material de apoio nosso aluno aqui também tem acesso, e eu retomei. Então, eu assisti uma aula lá do professor Alan, ele falou sobre aquela lei especificamente, aquele tópico, eu assisti, eu memorizei, eu marquei, depois eu fui lá e retomei. É uma tática de estudo que também funciona, uma memória mais mecânica. Exatamente. Existem pessoas que aprendem de diferentes maneiras. Né? Então isso também é importante de a gente ressaltar. Conhecer a linguagem da banca, independente de ser uma prova de língua portuguesa, de raciocínio lógico ou de conhecimentos específicos, conhecer a linguagem da banca é a melhor maneira para você evitar um nervosismo que vai atrapalhar. Porque o nervosismo atrapalha, não é? E vai conhecendo mesmo. E a cada disciplina, assim, por exemplo, o CESP, na parte aí de informática, se ele fala usualmente, em geral está correto. Se ele está lá taxativo, não pode, é proibido. Em geral, ele está fechando tudo ali, o cerco. E cada disciplina ali, a arquivologia também, a gente tem essas tendências, cada disciplina... eu já fui examinadora de banca, né? Você ali, você tem o teu jeito de criar aquelas questões e você segue esse padrão. E aí você conhecendo esse padrão,
Facilita o trabalho, né? E eu queria falar só um pouquinho sobre o edital. Por exemplo, quando os alunos pegam o edital, em primeiro lugar, quando você vai sair o edital, você vai ter que ler o edital. Todo? Ler o edital, todo. Não adianta você ler parte por cima, porque daí vai acontecer alguma coisa lá. Por exemplo, na redação, eu não sabia, zerou. Você não leu o edital que estava escrito. Bem, chegou a relação língua portuguesa. Aí eles pegam praticamente a gramática normativa e colocam tudo, sempre. Então o edital até então não mudou em nenhuma banca. Só que eu digo assim, gente, tem coisa no edital que nunca caiu. Então por que você vai perder tempo estudando isso? Sabe o que eu faço? Quando eu vou preparar o curso, a primeira coisa que eu pergunto para a Giovana, qual é a banca? Né? A nossa querida aqui do curso. Ela diz assim, é Sebrasp, isso ela já passa. A primeira coisa que eu faço, as últimas provas do ano, eu leio no mínimo umas 10. Eu faço o levantamento do que cai. Quantas vezes caiu crase, quantas vezes caiu acentuação. Não caiu acentuação. A flexão tal não caiu. Então, mas está no programa. E o aluno grifa, professora, você não deu essa matéria quando vem comentar. Mas é assim, você tem o tempo curto, se bem que agora o espaço para estudo é maior. Final de ano está aí, mas você vai programar a sua vida. Disciplina, perseverança, eu sempre falo isso. Disciplina, administre o seu tempo. Aí os editais, que você prestasse bem é o seguinte, não precisa se preocupar com conteúdos que não são cobrados. Estude mais os recorrentes. FCC é uma coisa incrível, porque eu estava falando com a Tatarim, vai ter aquela questão de interpretação, a primeira, a segunda está correta, a primeira, a terceira, então exercício de leitura, grifar, estudar leitura, porque você não se sai bem na interpretação, estude, leia. Mas vai cair sempre isso, aquilo. Então eu queria que você aprendesse, que eu não sei, na parte de língua, nem tudo que está no edital vai ser cobrado. Então aprenda a escolher os conteúdos. E outra coisa, aqui o curso dá possibilidades. Para mim, a aula online é muito boa, porque você tem o teu horário para estudar, você tem o teu tempo para estudar, você pode escolher, você pode rever as aulas. E o curso online sempre prima, o curso que a prova sempre dá essa oportunidade muito para o aluno, né? Poder revisar os conteúdos e exercitar. Muito bem, gente. Então, era isso. Eu queria que você levasse em consideração. Tá acabando, eu quero falar mais uma coisinha. Então eu agradeço e espero a sua matrícula aqui no curso, né? Porque nós estamos à disposição para a sua aprovação. E eu acredito nisso, eu acredito em você também. Fala, Tá Kátia. acabando, mas eu tenho que Fala, falar, Kátia. sabe por quê? O tempo da prova aqui, eu sei que já foi dito, mas é que tem aqueles que quando surge aquele, não vai ter concurso, até você começa a estudar que dá tempo. Porque o edital, dezembro, fevereiro, março. Pois até você que desanimou, que não vai ter edital, tá tendo edital, né? Então vamos estudar, pessoal, que dá tempo para todo mundo correr atrás. E não desanimar, né? Porque é desanimar. lógico. Agora você que não parou... Tem gente que já tá aí, há um bom tempo. A gente não pode negar o fato de que estudar na antecedência, o resultado vai ser sempre melhor. Sim. Mas há tempo. Então, pra gente fechar, porque o nosso tempo tá acabando, só queria reforçar uma coisa importantíssima que a professora Nani colocou. Quando você pega conteúdo de língua portuguesa, FCC, não pode errar. Regência, crase, concordância, uso de vírgula e emprego de tempos e modos verbais. Isso sempre cai. Além da interpretação de texto. CESP segue na mesma linha. Interpretação de texto, relação sujeito, verbo, concordância verbal. Não pode errar. É isso que a Noli está colocando. São sempre as mesmas coisas. E essas mesmas coisas se puxa para a prova discursiva. O que você não erra na prova objetiva de língua portuguesa, você não erra com relação à avaliação na discursiva. Porque a FCC pega pesado em relação à norma padrão. CESP mais branda, aquela continha fantástica para diminuir em relação aos erros a nota de conteúdo, é mais tranquilo. Mas a FCC, 40% da prova é conteúdo, os outros 60% divididos em expressão e estrutura. Então você tem que saber escrever, organizar o texto. A gente trabalha isso tudo aqui nas nossas aulas, mas não pode errar norma. Você tem que saber. Quando você lê o edital, está escrito domínio da norma padrão. Isso significa saiba tudo. Então, estuda, lê. Professora, você domina a norma padrão?
Eu tento. Eu tenho dó. É verdade, gente. Domínio tá pressupondo que ele sabe tudo. Mas a banca acaba cobrando sempre com mais intensidade alguns tópicos e deixando, né, de lado outros. Mas para fechar, eu queria dizer que foi um prazer estar aqui conversando com você e com esses feras aqui. Eu me sinto lisonjeada em fazer parte dessa equipe. Estendo o convite da professora Noeli, faço dela as minhas palavras. Venha fazer parte aqui do grupo. Se você ainda não faz, venha fazer parte do grupo de pessoas que estudam conosco. Como o professor Alan colocou, nosso trabalho é focado, é empenhado, a gente vai em cima do edital, segue o que o edital está colocando, não reaproveitamos aula, né, professor? Estamos ali, nos encontramos sempre nos estúdios porque o trabalho é intenso e o propósito é único. Dá para você a melhor preparação. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado. Pessoas maravilhosas, muito obrigado por me permitir estar aqui com vocês. Um beijo grande. Boa, Pro. Contam com Bons vocês estudos aí, hein? Bons Nós estudos. estamos à disposição. Sempre, né? Sempre.